Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sei que essa pandemia, esse isolamento dentro de casa não está sendo fácil, a pressão com as atividades, mas em breve iremos voltar à nossa rotina normal, à vida que tínhamos no colégio e tudo mais. Não sei vocês, mas eu sinto falta do colégio, da nossa rotina, das nossas aulas, do nosso contato e tudo mais. E hoje teremos uma aula diferente. E após ver esse vídeo e a explicação, terá um formulário para vocês responderem. Então, alunos do sétimo ano, essa atividade voltaremos ao capítulo 1, Modernidade e Monarquias Nacionais. Quando a gente fala idade moderna, o conceito de moderno é muito amplo. O que é novo nem sempre é moderno e o que é moderno nem sempre é novo. Então, como eu falei, é algo bem amplo. Por que ela tem esse nome? Ela é uma mudança drástica em relação à idade anterior, que era a Idade Média. Então vamos falar quais são as principais mudanças da Idade Moderna diferente da Idade Média. A primeira é o capitalismo, a segunda, estados modernos, a terceira é o renascimento, a quarta é reformas religiosas e a quinta são as grandes navegações. Então o que vai ser o capitalismo? O capitalismo já vai ser a acumulação de riqueza, a acumulação de bens, diferente daquele sistema medieval que tínhamos, em que um rei tinha seu feudo e várias pessoas trabalhavam para ele, praticamente um sistema de servidão, onde as pessoas eram obrigadas a cultivar suas terras, cultivar as terras do rei e ainda pagar parte da sua produção para o rei. E o que vai ser esse Estado moderno? Vai ser o fortalecimento de seus reinos, que darão origem a futuros estados e países. Muitos países europeus, se a gente for analisar geograficamente, são pequenos em comparação a território. Eles são grandes em economia e outros fatores, mas em território físico eles são pequenos. E alguns desses países são menores até que os estados que o Brasil tem. Esse Estado moderno dá origem a vários países. E esse renascimento é um impulso através do humanismo, onde teve bastante dedicação à arte, à ciência e à cultura. Bem diferente do período medieval, onde a Igreja Católica controlava tudo. E talvez a maior mudança que acontece do medieval para a Idade Moderna é a ruptura religiosa, em que essa ruptura religiosa dá início a reformas religiosas que faz a Igreja Católica perder todo o seu poder que ela tinha, que era a maior instituição de poder, durante a Idade Média. Então, na Idade Média, a Igreja estava acima de todos e acima de tudo. E já com a Idade Moderna, a Igreja começa a perder seu poder e começa a ter uma fragmentação do cristianismo, com o início das religiões protestantes. E por fim, dando início às grandes navegações. Como eu falei, como os estados e países são pequenos, os europeus, eles começaram a expandir a sua forma de governo, a sua cultura para outros países, chegando assim em outros continentes, como a Ásia, a África e a América. E vale lembrar que essa modernidade não chegou em todos os países e não foi igual para todos. As pessoas que viviam nas cidades, por exemplo, eram mais suscetíveis a conhecer as coisas novas e modernas do que as pessoas que viviam no campo. Igual na época das navegações. Há grandes potências marítimas da época como Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Essa maneira que eles expandiram a sua cultura para outros países, como eu falei, África, Ásia e o continente da América, foi ruim, porque de uma certa maneira eles acabaram destruindo o estilo de vida que as pessoas daqueles lugares possuíam, interferindo na sua cultura e no seu ciclo natural. E o fortalecimento dos reinos. Já sabemos aquele acordo de sucerania entre o vassalo e o sucerano, onde eles ganhavam um pedaço de terra e deveriam obrigações ao seu senhor. Tudo bem. Só que alguns outros pontos vão se destacar. Por exemplo, tropas permanentes, servidores do governo, leis e tributos, fronteiras definidas, idioma oficial e a unificação de pesos, medidas e moedas. Vamos falar agora sobre cada um. Essas tropas permanentes, elas eram responsáveis pela segurança dos reinos. Imagina, um reino vai ter suas fronteiras. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então eles eram o que vigiava essas fronteiras. Eles tinham controle de quem saía e quem entrava. Já imaginou se na sua casa não tivesse muro? Qualquer pessoa pudesse entrar a qualquer momento? Então vocês entendem a necessidade dessas tropas. O segundo é os serviços do governo.
Imagina os serviços do governo que temos hoje, como segurança, educação, saúde, essas coisas. Já imaginou se não tivesse o controle sobre isso, qualquer pessoa pudesse trabalhar em qualquer uma dessas áreas? Hoje é necessário ter capacitação, formação e prática. Então não é qualquer pessoa que pode ser de imediato. Qualquer pessoa pode estudar para ser. Então, e esses servidores do governo, eles eram responsáveis por determinadas áreas. Uns ficavam pela segurança, outro pelo recolhimento de impostos e por aí vai. Eram pessoas de confiança em determinadas funções do governo. Essas leis e tributos eram essenciais para assegurar uma determinada economia. Todo mundo tinha que pagar algum tipo de imposto, seja sobre produção, seja sobre venda, sobre tudo. E isso garantiria a qualidade do serviço que o governo propunha e pagaria seus funcionários públicos, que no caso eram os funcionários que trabalhariam para o governo. Essa definição de fronteira era para saber até onde iria seu território. Por exemplo, às vezes poderia ser limitado a um rio. Até uma parte do rio, de um lado do rio era o território A e depois do rio era o território B. Por exemplo, na caça, as pessoas poderiam caçar o animal que estava do lado A do rio, mas quem estava do lado B não poderia atravessar o lado A. E essa divisão, e muitas das vezes tinham tropas permanentes, onde que vigiavam as suas fronteiras. O idioma oficial. A partir do momento que esse território tinha sua fronteira, tinha todo esse esquema com imposto, com funcionários públicos, o idioma oficial facilitaria muito a convivência. Imagine se para cada professor que vocês tiverem, cada um falasse o idioma. Seria muito complicado. Cada funcionário, cada setor da nossa sociedade falasse um idioma específico. Seria muito complicado. Então, como todo mundo fala a mesma língua, é muito mais fácil a nossa comunicação e a nossa convivência. E por fim, a unificação de pesos. Quais são as medidas que temos hoje? Para peso, são os quilos e gramas. São gramas, quilos e toneladas. E para líquidos, temos ml e litros. E também não podemos falar da moeda, né? Hoje tem a nossa moeda oficial. Algumas moedas valem mais do que outras. Então, a unificação da moeda serviu para facilitar o comércio dentro de cada reino, de cada estado. Então, com tudo isso que eu falei, faz parte do fortalecimento dos reinos. Reinos ibéricos. Desde a época do Império Romano, a Península Ibérica sofreu forte influência cristã. O que é a Península Ibérica? É uma parte que corresponde aos países de Portugal e Espanha atualmente. Então, essa região antigamente era chamada de Península Ibérica. Além da influência cristã, teve a invasão dos muçulmanos. Por cerca de 700 anos, teve esses conflitos que mesclavam em épocas de paz e em épocas de guerra. Então imagina, essa região que tem forte influência cristã, sendo invadida por pessoas que têm influência islâmica, são os muçulmanos. A partir do momento que existe contato com a cultura diferente, vai ter uma absorção cultural, seja de palavras, seja de idioma, costumes, vestimentas, alimentação e uma série de outros fatores culturais. Então, por mais que ela era fortemente influenciada pelo cristianismo, ela teve uma certa influência pelos muçulmanos. Portugal foi o pioneiro na formação de um Estado centralizado. A formação de Portugal está relacionada entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Península Ibérica. Para os cristãos, essas lutas foram chamadas de reconquistas.